Opa, olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Eu tava esses dias fazendo compras pro meu filho, compras de materiais escolares. Aí eu olhando ele escolhendo umas coisas, escolhendo algumas canetinhas, alguns desenhos, alguns cadernos, eu tava pensando, poxa, na minha época tinha cada coisa legal que a gente desejava e às vezes não podia comprar. Aí eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso? Então vamos lá. Acompanhem comigo nesse vídeo e vamos ver se vocês também usavam algum desses materiais escolares na década de 90. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para saber quando terá novos vídeos, vocês serem informados. E vamos ao vídeo relembrar de coisas boas de materiais que a gente usava na escola nos anos 90. Muito obrigado, meu nome é Murilo Xavier e vamos ao vídeo. É isso aí, pessoal. Aí eu estava pensando sobre os materiais escolares da década de 90, o que a gente gostava muito de usar naquela época, ou então quais eram as coisas mais desejadas. Aí eu pensei, uma das coisas que eu gostava muito de usar eram lapiseiras. Na época tinha as lapiseiras Poli 05 e Poli 07, lapiseiras da Faber-Castell. Vocês lembram de alguma lapiseira dessa? Vocês já tiveram alguma dessas lapiseiras? Essas lapiseiras vinham em várias cores, vinham amarela com as pontinhas vermelhas ou preta com a ponta branca, mas o que a gente gostava mesmo era de comprar 2 ou 3 dessas lapiseiras para deixar elas todas de uma cor só, ou toda branca ou toda amarela, e esse era um dos desejos que a gente mais gostava de ter na década de 90. Finalzinho em 95, 93, por ali. Então, lapiseira, a Poli 05 da Faber-Castell, eram lapiseiras que a gente gostava e queria muito ter na época. Outra coisa que a gente usava muito, que para a época foi lançamento, é os famosos lápis que tem calculadora. Hoje em dia tem vários lápis que ainda são fabricados com a calculadora, mas quando chegou, caramba, todo mundo queria ter um. Algumas pessoas nem apontavam os lápis e na hora de fazer prova, uns deixavam escondidinho, deixavam guardadinho no cantinho. Quem nunca fez isso? Até que chegou o tempo que as professoras na época de prova de matemáticas proibiam a entrar com esses lápis que tinham calculadora. Hoje é normal ter esses lápis, mas naquela época, na década de 90, quando chegou, todo mundo queria um. Se você já usou algum desse lápis, escreve aqui embaixo. Outra coisa também que na época era muito desejado por vários alunos eram as famosas canetas de 12 ou 24 cores. Eram umas canetas grossonas que eram até ruins de escrever. Mas na época tinha cores preta, vermelha, você apertava os negocinhos assim, vinha a cor preta, do outro lado vinha a cor rosa, não sei para que rosa, vinha a cor verde, não sei para cor verde, mas eram uns bitolão, umas canetas muito grossas, de 12 ou 24 cores. Eu não vou nem falar, ou melhor, vou falar assim como eu consegui a minha caneta com 12 cores. Estava eu na saída de escola, aí deu vontade de ir no banheiro. Aí quando eu abri a tampa do banheiro para fazer aquele bom e velho xixizinho para ir embora, o que eu vejo lá dentro do vaso? Uma caneta de 24 cores caída lá no vaso. Aí eu pensei, pego ou não pego? Pego ou não pego? Primeiro, a água no vaso estava limpinha. Como eu vi que estava limpa, o que eu fiz? Usei essa mãozinha aqui e ó, puxei a dita cuja lá de dentro. Que nojo! Levei lá pra fora pra molhar ela, dei uma lavadinha, se é que se podemos dizer assim, ela estava funcionando. Então eu consegui ter minha tão sonhada caneta de 24 cores dessa forma, pegando do vaso. Mas eu quero avisar, hein? Lembrar todo mundo, o vaso estava limpo. Como essa caneta foi parar ali, não sei. De quem era a caneta, não sei. Mas a partir daquele dia o dono começou a ser Murilo. Outra coisa também que era muito desejado na época era uns estojos bem grandão, que nesses estojos vinham várias canetas,
caneta de cor, caneta de escrever, borracha, apagador, ou seja, vinha no estojo completo tudo que você precisava para usar na sala de aula. Naquela época, caramba, quem tinha um desse podia se dizer eu sou rico, sou rica, ou como a gente era criança, meu pai é rico, minha mãe é rica. Eu sou rica! Que na época não podíamos comprar, né? Outra coisa que também chegou na época dos anos 90 era a famosa borracha que apagava ou prometia apagar caneta. É aquela borracha com a pontinha meio laranjadinha e a outra ponta é azul. O dono da loja confirmava pra gente: esse lado azul apaga caneta. Confia que ele apaga a caneta. Mas o que essa borracha fazia mesmo era arrebentar com os nossos cadernos todinho. A gente esfregava e a caneta não saía. Muitas vezes fazia o quê? Tinha que dar uma molhadinha com a pontinha da língua e esfregar ali. Quando você via ali, apagava sim. Só que apagava indo metade do papel embora, rasgando a folha. Então quem nunca foi enganado na época quando o vendedor falava que apagava a caneta? Hoje em dia essas borrachas são até normais, só que ela não apaga a caneta. E sobre apagar a caneta, na época começou a vir o tão sonhado e falado liquid paper. Tem gente que usava outros nomes, falava líquido de... não vou falar o que. Então começou a chegar esse liquid paper, que era um líquidozinho branquinho que você passava ali onde errou, esperava secar, alguns assoprava, mas era muito melhor do que essa borracha que o vendedor falava que apagava a caneta, é ou não é? Depois de um tempo também começou a ser bem famoso e bem conhecido pelos alunos ali da época dos anos 90, quem for dessa época vai lembrar, são algumas borrachas da Faber-Castell que eram licenciadas da Disney. Então tinham borrachas que vinham desenhos do Pluto, do Pato Donald, vinham do Mickey. Então essas borrachas, quando a gente ganhava, a gente normalmente nem usava. Alguns faziam coleções. Então foi uma febre nessa época, nos anos 90. Se você teve uma também, anota aí para eu saber se você teve ou não, ou se você também fazia coleção. O que começou a ser famoso também, muito conhecido e desejado na época, eram os estojos que a gente costumava chamar de estojos automáticos, estojos da Great. Esses estojos funcionavam da seguinte forma: tinha uns botãozinhos do lado, você apertava, dependendo do que tivesse ali nesse botão, já saía a borracha. Você apertava um outro botãozinho, saía a caneta, apertava um outro botão, saía o apontador de lápis. Então isso foi muito famoso também e conhecido na época, esses estojos automáticos. Hoje eu não sei se as crianças usam, mas naquela época tinha também os estojos que era todo de ferro, que ali você colocava tudo que você tinha do seu material ali, era caneta, apagador, o apagador que eu falo é borracha, ou alguns lápis de cor, tá? Só que esses negócios eram ferro puro, pesado pra danar, que quando caía no chão, a sala todinha assustava, meu Deus do céu, até a professora se assustava. Quem nunca teve um estojo desse, todo de ferro? Nos anos 90 começaram a chegar também os cadernos da Tilibra, chamado Clickstar, se eu não me engano era Clickstar. Eram cadernos em que na capa vinham atores famosos da época, atores do Brasil, de novelas. Tinha atores, atrizes, alguns começaram a vir depois com alguns personagens de desenhos, super-heróis. Então nessa época, quando esses cadernos começaram a surgir, viraram febre. Muita gente queria um caderno desse, não eram baratos, mas eu lembro que quando começou a chegar, todo mundo queria. Hoje você vai em qualquer lugar, tem, mas nos anos 90, quando chegou, isso virou febre. Outra coisa também que era bem usada nos anos 90, que pouca gente lembra, eram as etiquetas que as escolas obrigavam a comprar. Você colocava na pontinha do caderno, colava essa etiqueta que vinha o seu nome, a série que você estudava, o turno, para no caso ali, digamos que alguém perca e tudo. Alguns alunos não gostavam de usar, porque estragava aquele caderno bonito que tinha aquela atriz na capa, ou aquele ator super-herói na capa, mas a escola obrigava a ter essas etiquetas. Outra coisa que também era muito usada nos anos 90, que ainda bem que não existe mais, eu acho que não existe. Você comprava aquele cadernão bonito,
ou tinha aquele livro com a capa legal da escola e tudo, mas o que todo ano tinha que fazer? Emplastificar esses cadernos e esses livros. Eram os plásticos chamados xadrez. Você ia na livraria, ou seu pai ia na livraria, comprava esses plásticos xadrez que eram horríveis, tinha verdes, tinham vermelhos, aí tinha que passar a noite todinha, você e seu pai, não a noite toda, mas um bom tempo, você, seu pai e sua mãe, cobrindo esses cadernos ou esses livros com esse plástico xadrez. Oh, coisa horrorosa! Mas era obrigação na época e era muito usado. Era muito usado também na época várias réguas com vários formatos. Tinha réguas em triângulo, algumas réguas em formato de estrela, tinha réguas octogonais, tinha réguas com alguns desenhos. Muita gente chamava de réguas mágicas. Então nessa época era bem famoso, bem conhecido, muita gente ter isso no seu caderno, na sua mochila ou no seu estojinho. Hoje eu não sei se ainda tem muito isso, mas na época, quando chegou, todo mundo queria ter uma. E falando sobre régua também, na época tinha umas réguas com água dentro. Algumas réguas eram com papel picado ou com glitter. Você mexia a régua e ficava mexendo o glitter ou o papel. Nessa época era muito famoso esse tipo de régua, mas se caísse no chão, era uma choradeira danada, que quebrava. Mas foi muito usado também. Se você teve uma régua dessa, escreve aí para saber. Eu mesmo não tive, mas era mais conhecido e famoso e usado com as meninas. Poucos homens tinham, mas quando os homens tinham, eram algumas réguas com desenho na época dos Transformers, caça-fantasmas, mas esse tipo de régua era mais conhecido entre as meninas. Outra coisa que não podia faltar, até hoje sim também usa bastante, mas nos anos 90 era novidade, eram as lancheiras, onde você levava seu lanche. Tinha lancheira do Rambo, tinha lancheira de outros personagens. A lancheira para você levar seu lanche tinha umas garrafinhas térmicas que você levava o suco, ou o famoso, eu mesmo no meu caso, levava café com leite. Então era muito usado. Alguns eram de plástico, outros eram de ferro, mas era muito usado nos anos 90. Começou ali nos anos 90. Hoje já é normal todo aluno querer, toda criança ter. Mas naquela época era muita novidade pra gente. E eram caras também. E onde é que você ia levar esses materiais todos? Você poderia comprar umas mochilas mais simples, mochilas de pano, só que na época o que todo mundo queria mesmo era a tal da mochila da Company. Eram as mochilas que tinha tudo emborrachado aqui no ombro, não machucavam, eram caras. Normalmente você comprava essas mochilas só em shopping ou lojas muito especializadas, armarinhos especializados com produtos mais caros. Então o sonho da molecada nessa época eram mochilas da Company. A Company foi criada em 1973 no Rio de Janeiro pelo Mauro Taubman. As mochilas Company são fabricadas até hoje, mas o auge mesmo dela foi em 1993, 95, 94. Era o sonho de todo aluno ter uma mochila Company. Quando chegava com essa mochila, ela tinha muitos bolsos, muitas coisas para você colocar na lateral. Era fantástico, eu lembro muito bem. Você já teve uma mochila Company? Se já teve, escreve aí. Mas para você ir para a escola, você tinha que ter também o quê? O tênis. Pelo menos na parte masculina, o que a gente queria muito na época eram os famosos tênis M2000. Eu pedi muito tempo para minha mãe comprar um. Não sei o motivo que não compramos. Eu acredito por dois fatores. Eram tênis muito caros e não eram em qualquer lugar que a gente comprava. Então eu pedia, mãe, me dá o tênis M2000 no aniversário. Não dava. Mãe, me dá o tênis M2000 no Natal. Não dava. O que eu ganhei? Ou o famoso Conguinha ou o Quixute. Esse era o tênis que eu usava. E você, que tênis você usava? Anota aí também para eu saber. É isso aí, pessoal. Isso aqui foi um pouquinho dos materiais que eu lembrei que a gente usava muito nos anos 90, tá? Se você usava outro tipo de material que você gostava, que você lembra que era famoso, anota aí embaixo também para eu ver o que usava na sua cidade. Então eu agradeço a vocês a terem chegado ao final desse vídeo. Meu nome é Murilo, tá? Obrigado. E por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, cliquem nos sininhos.
Teremos vídeos semanalmente. Esse é o primeiro de vários vídeos. Eu espero e conto com vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.